A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago a nossa segunda lição da nossa classe dos adultos com uma temática linda falando sobre sal da terra e luz do mundo. Palavra que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos. E com certeza nós veremos aqui a importância tanto do sal quanto a importância da luz no contexto em que nós estamos vivendo hoje. O texto áureo diz assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Aqui há uma síntese, né, desses dois versículos, Mateus capítulo 5, versos 13 e 14. A verdade prática diz: a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo, ou seja, os servos do Senhor nosso Deus, verdadeiramente sendo servos do Senhor, com um testemunho vivo daquilo que o Senhor tem feito, ele irá fazer a diferença em todo o contexto em que ele está vivendo. Aonde a igreja está situada, aonde a igreja está trabalhando, o bairro onde ela está, a comunidade onde ela está, esse crente na universidade, na faculdade, no trabalho, na rua, em casa, na sociedade. Então ele precisa ser a diferença e o mundo precisa ver nesse crente esta diferença. Nós vamos ver a nossa leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 5, nos versos 13 a 16, que diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre a rocha. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Sal tem que estar tendo a sua propriedade de dar sabor e também de conservar, como veremos na lição. E a luz, por sua vez, ela não pode ser uma luz para estar escondida. Uma luz que vai ficar debaixo de uma mesa não vai resolver a claridade da casa. Ou se ela for acesa e ficar escondida, não vai resolver o problema. Ela precisa estar em um lugar de destaque. Assim, é todo servo de Deus está sempre em um lugar de destaque para que esta mensagem, ao ser pregada, ensinada, falada, ela possa fazer a diferença para a vida dessas pessoas. Então, quem é luz vai estar sempre iluminando os mais diversos lugares. 3 são os objetivos da nossa lição. Primeiro, apontar a função do sal. Para que o sal serve? Destacar a função da luz, por que é importante a luz, e refletir a respeito da influência dos discípulos de Cristo no mundo. Essa influência como sal e como luz. Nós vamos ver que uma pergunta serve para mim e para você. Nós temos influenciado esse mundo ou nós temos sido influenciados por ele? Pense nisso, tá bom? A introdução da nossa lição vai dizer assim: nesta lição, enfatizaremos o papel de sal e luz que o cristão deve ter no mundo. Não basta denominar-se cristão, mas sim fazer a diferença no lugar onde vive. Duas metáforas pelas quais Jesus ensinou a respeito da relevância de seus discípulos no mundo, o sal e a luz. Como esta ilumina o lugar de trevas e aquela tempera e conserva o alimento. Dessa forma, somos chamados a influenciar o mundo atual. Então, Jesus vai usar uma metáfora, ele vai usar algo para dizer a mensagem que ele estava querendo. E ele vai usar, então, a questão da importância do sal, a questão da importância da luz, para dizer a importância do cristão no contexto em que nós estamos vivendo hoje. A importância desse cristão estar vivendo de acordo com os princípios da palavra de Deus. E a palavra-chave da nossa lição é
influência. Tanto você tem como cristão, tem e deve influenciar, como, se não tivermos cuidado, quem vai nos influenciar vai ser o mundo, infelizmente. O sal tempera e conserva. A definição na Bíblia, a palavra sal aparece como substância branca usada como tempero, remédio e conservante. No grego bíblico, há pelo menos 4 significados para a palavra halas, substantivo neutro para sal, como tempero, como substância fertilizante para a terra arável, como substância que conserva os alimentos da deterioração e como sabedoria e graça no discurso. Está lá em Colossenses capítulo 4, verso de número 6. Colossenses 4, 6 diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Ou seja, o crente não pode cometer excesso e nem também deixar de exercer a sua função. Ele não pode nem cometer excesso para mais e nem também para menos. Ele deve manter-se equilibrado diante da sociedade aonde ele está inserido. E isso é, de fato, muito importante. Então, a questão do sal, ele é muito bom para temperar. Uma comida sem sal, na medida certa, é uma comida muito ruim. Ela serve também como fertilizante para arar a terra, para que a terra seja, vamos dizer assim, ela consiga produzir melhor. É claro que nós não vamos chegar agora a pegar o nosso sal de cozinha e colocar lá, mas é uma das propriedades do sal. Ele, misturado em outras substâncias, ele vai ter o que vai precisar para que atender a necessidade daquela planta. Também ele é um conservador de alimentos. Ainda é possível nós vermos esta qualidade nos mercados, quando vamos nos mercados e encontramos os famosos salgados para feijoada. São carnes que são ali, mantêm-se protegidas pelo sal. Ele é envolvido em uma salmoura e depois vai para aquela bancada e ali é colocado bastante sal para estar ajudando na conservação daquele alimento. Vamos lá. A importância do sal. Podemos dizer que o sal tem a função de dar sabor, pois um alimento na medida certa de sal é saboroso, verdade. Uma comida, você pode colocar todos os temperos, mas se você não colocar o sal, parece que está faltando tudo ali. Porque o sal ele vai dar, tipo, eu iria usar até a liga, mas ele vai fazer com que aqueles nutrientes dos demais temperos, eles possam se agrupar e vai tornar aquela comida muito saborosa. Ao contrário disso, se não tiver o sal, de repente não conseguiremos nem comer essa comida, porque vai ter tantos temperos, mas nenhum vai estar conseguindo atingir o objetivo. Essa função simboliza a vida moderada e equilibrada, de modo que traz uma ideia de boa influência do crente sobre o mundo. Outra função do sal é de preservar o alimento da deterioração. Quando não havia tecnologia de refrigeração, preservava-se a carne esfregando-a no sal e deixando-a na salmoura. Essa função traz uma ideia de oposição ao mundo, pois os cristãos, como sal, são esfregados no mundo em processo de apodrecimento mortal e espiritual. Ou seja, a igreja no mundo faz essa função do sal. Se a coisa ainda não está pior, se a coisa não está de fato totalmente fora do controle, é porque a igreja está fazendo a diferença. A noiva do Senhor Jesus está fazendo diferença como sal. Ela está ainda dando sabor e preservando
deterioração que o mundo está vivendo. Os padrões morais, os padrões na sociedade, os valores têm sido invertidos, o que era certo é errado, o que é errado está certo, mas a igreja continua se mantendo firme nos princípios bíblicos. Quando se mantém firme nos princípios bíblicos, nós vamos ver que ainda conseguimos preservar a pureza da palavra em detrimento ao que o mundo está vivendo. Então é muito importante o sal, tanto para dar o sabor, quanto para estar preservando todo o sistema que nós estamos vendo aí. O cristão como sal. Como cristãos, devemos influenciar o mundo que se encontra em estado de podridão espiritual. É um estado de corrupção, né? Nesse aspecto, o cristão deve expressar os valores morais e espirituais do evangelho em sua vida, ou seja, é a nossa lição. É o cristão expressando os valores do reino. É o reino de Deus. E como súditos desse reino, ou participantes desse reino, nós somos sal da terra e nós somos luz do mundo. E não podemos abrir mão disso, opondo-se aos valores do mundo. Não esqueçamos, portanto, de nossa identidade verdadeira na relação que temos com este mundo. De acordo com as palavras de nosso Senhor Jesus, vós sois o sal da terra. Palavra não minha, mas palavra do Senhor dizendo que eu e você, nós somos sal da terra. A sinopse 1 vai dizer assim: o sal tem as funções respectivas de dar o sabor e conservar o alimento. À luz desta imagem, somos chamados a influenciar a sociedade, ou seja, influenciar através do sabor. Não pode ser de mais, mas também de menos. Tem que ser na medida. O crente tem que ser, como diz assim aqui, moderado e equilibrado. Tem que ter uma vida moderada e uma vida equilibrada a ponto de produzir desejo, gosto, sabor na vida daquele que ainda não recebeu a Jesus. A luz ilumina lugares em trevas. O conceito físico e metafórico. A luz procede dos corpos celestes, a própria estrela refletida, a lua, planeta, etc., que traz claridade e por isso é capaz de iluminar os objetos e torná-los visíveis. Assim, a lâmpada emite luz, o fogo espalha a luz, enfim, a luz ilumina tudo e, portanto, não deixa lugar para as trevas. Do ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada metaforicamente a Deus. Deus é a luz. Deus é a luz. Jesus é a luz. A palavra de Deus é a luz. E no caso aqui, os cristãos também, a igreja do Senhor Jesus também é a luz. É claro que, nesse sentido, vamos agora por parte. Deus é luz? É, porque Deus tem vida nele mesmo. Jesus é a luz? É, porque Jesus tem vida nele mesmo. A palavra é luz? É, porque a palavra ela é viva, porque Jesus é a palavra. E a igreja? Ela é luz? A igreja é luz no sentido de refletir a luz, porque nós não temos vida em nós mesmos. A vida da igreja ela é dependente do Senhor. A vida da igreja é dependente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vida dos servos de Deus não é algo automático, não. Nós precisamos do Senhor. Nós dependemos do Senhor para dar sequência no decorrer da nossa trajetória maravilhosa diante do Todo-Poderoso. Então, Deus é luz, Jesus é luz, e eu posso até dizer que o Espírito Santo também é luz, a palavra é luz. E nós refletimos, como diz Paulo, como espelho. Como espelho, a igreja reflete a luz de Cristo nas nossas vidas. O cristão como luz. Nas palavras de Jesus não há dubiedades. Observe que ele não disse, vós deveis ser a luz, mas sim, vós sois a luz. No reino de Deus, o que se espera do cristão é que seja viva, que seja algo assim maravilhoso, que esse cristão possa demonstrar no dia a dia dele, é que ele está
demonstrando que tem uma comunhão ímpar, tem uma comunhão visível com o Senhor, tem uma comunhão maravilhosa com Deus, e por ter essa comunhão, ele é capaz de transmitir esta vida, esta luz, transmitir essa claridade aonde ele está. Você tem sido luz? Espero que sim. Se não, ainda há tempo. Não podemos ser luzes apagadas, mas luzes que estejam em pleno funcionamento, porque a fonte da energia não passa. Até podemos falar isso também. Como luz, nós precisamos estar conectados. E estar conectados em quem? Em Cristo, que é a nossa fonte. Nós podemos ser até a luz, mas a fonte dessa luz é Cristo. Eu tenho aqui, você tem na sua casa várias lâmpadas, até mais que às vezes um tipo de lâmpada, mas elas só funcionam se estiverem conectadas. Ou no caso, que já tenham sido conectadas, mas precisa receber carga para poder produzir a luz. Mesma coisa somos nós. Recebemos a carga do céu, a carga do Espírito Santo, a carga do Senhor Jesus, e agora vamos refletir, vamos manifestar essa luz no mundo. Por que o mundo odeia a igreja? Porque quando a igreja prega, quando a igreja chega a luz. E na luz todo o mal é dissipado, todas as trevas ela vai ser dissipada, e tudo que está oculto há de ser manifesto. Por isso que a luz ela é muito importante. A luz em lugares de trevas. Quando disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, Jesus referia-se à impossibilidade de esconder o brilho da luz. No reino de Deus, cada crente é uma luz que brilha no mundo o tempo todo. Nesse sentido, a natureza de quem passou pelo novo nascimento é espalhar a luz do mundo por meio da própria vida. Por isso, o crente deve estar no lugar para o qual foi chamado, fazendo brilhar a luz por intermédio da boa obra. A nossa luz, ela vai brilhar na medida que as pessoas olharem nós e de fato observarem em nós que nós somos parecidos com o Senhor Jesus. Porque se nós não formos parecidos com o Senhor, não vai adiantar nada. Nós precisamos ser parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É preciso atentar para esta verdade bíblica. O cristão não pode manter sua vida como luzeiro pela própria força, mas por intermédio do Espírito Santo. Mateus 25:4, você conhece muito bem essa passagem, quando fala da parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens. Eu só vou ler aqui para que nós entendamos. Mateus 25:4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Então, quem mantém essa lâmpada acesa é quem? É o Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. E como igreja, nós estamos resplandecendo essa luz do Evangelho nas trevas. Aonde você chega, a luz de Cristo sobre a tua vida vai clarear, vai iluminar todos esses lugares. A sinopse desse segundo tópico diz assim: a luz ilumina em um ambiente em trevas. À luz dessa imagem, somos convidados a fazer com que, por meio de um sincero testemunho, as nossas boas obras sejam vistas pelos homens e estes glorifiquem a Deus. Qual é a finalidade do sal? Dar sabor. Também agir contra a podridão que está no mundo. E como luz, manifestar, trazer ao mundo a glória e o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No terceiro tópico fala: discípulos que influenciam, sendo sal. O sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Essa referência nos ensina que antes de testemunharmos publicamente, precisamos renovar o homem interior. Como Paulo fala lá aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, quando ele vai falar que ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova todos os dias. E assim nós devemos nos renovar. O sal
O sal não precisa aparecer na comida. Você não precisa ver um montinho de sal para saber que o sal está ali. Só no pegar a comida, você vai sentir se tem sal na medida certa, ou se tem sal de menos, ou se tem sal de mais. Mas ele não precisa aparecer. Do mesmo modo é o crente. O crente também não tem que aparecer em momento algum. Quem deve aparecer sobre a vida dele é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de nós pregarmos a mensagem tem que ter feito a diferença na nossa vida. Antes de falarmos sobre o sal, esse sal já tem que ter feito a diferença na nossa vida também. Nós também já temos que ter sentido esse sabor de estar na presença do Senhor nosso Deus. Sendo luz, como luz o cristão deve brilhar na família, na escola, na universidade, no trabalho, em toda a sociedade. Os seguidores de Jesus não podem se esconder. Eles são chamados a andar na luz como ele na luz está. Logo, se o nosso caminho é luz, não pode haver nele trevas. Nesse caminho não há lugar para a escuridão, pois o caminho de Deus é de luz que reflete a sua própria palavra. Então nós vamos ver que Deus é luz. Como falamos, Jesus é luz, a palavra é luz, o Espírito Santo é luz. E a igreja vai refletir a luz de Deus na sua vida, a luz de Deus na sua caminhada, no seu desenvolvimento cristão. Uma igreja que está num lugar e ela não faz mais diferença é porque a sua luz está apagada. O seu sabor como sal já não existe mais. Aí ela só vai promover escândalos, só vai promover situações terríveis. Mas se ela continua fazendo a diferença, se as pessoas ainda vão para receber uma oração, para ouvir uma palavra, é porque a luz neste lugar está fazendo a diferença. Terceiro subtópico fala: a influência cristã. Paulo disse que temos um tesouro em vaso de barro, 2 Coríntios 4:7. Esse tesouro é a verdade do Evangelho. Nós devemos portá-la como bandeira no mundo inteiramente que jaz no maligno. Com isso, influenciar a sociedade não significa que o crente seja excêntrico ou ostente alguma coisa. Pelo contrário, a postura de quem é sal e luz é de um embaixador de uma pátria, cujas referências são a longanimidade, mansidão, moderação, bem como outras virtudes do fruto do Espírito. Portanto, o modelo de viver por meio de uma nova vida e de prática de boas obras levará os homens a glorificar a Deus. Essa ideia de influenciar é comum a gente ver hoje, no contexto em que nós estamos vivendo, influencer digital, o influencer tal, o influencer. Mas às vezes quando nós vamos ver, é influencer, mas para quê? Para fazer as coisas erradas, para fazer aquilo que contraria a vontade de Deus. São, na verdade, influencer para o mal. Mas nós não precisamos ostentar para poder influenciar. Mas nós podemos influenciar, sim, pela palavra. A palavra de Deus é que precisa fazer toda a diferença na nossa vida e na vida daquele que está à nossa volta. E não nós acharmos que para eu influenciar eu tenho que ser um tal. Não. Seja você mesmo, mas seja você mesmo voltado para a palavra do Senhor nosso Deus. Aí você vai ver todo o contexto e toda a diferença e como Deus agirá na sua vida. A sinopse desse terceiro tópico diz: os cristãos são chamados a influenciar o mundo em que vivemos, pois somos sal e luz. Somos chamados, tá? E não podemos perder nem a nossa qualidade de sal e nem a nossa qualidade de luz, tá bom? Não podemos perder, porque quem está nos dando essa condição, tanto de ser sal quanto de ser luz, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe de forma especial. Concluindo a nossa lição de hoje, diz assim, na verdade, concluindo essa síntese, nesse mundo dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência dos servos de Cristo para promover verdadeiras mudanças
É preciso que a luz divina brilhe a partir de nós, para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai. Mas também é preciso lembrar de que, sem um verdadeiro testemunho, o Evangelho não será levado a sério entre os homens. Entretanto, se o cristão mostrar uma vida verdadeiramente transformada, sincera e sem artificialismo, exerceremos o nosso papel de sal da terra e de luz do mundo. Ou seja, não dá para viver uma vida superficial. Nós temos que procurar viver uma vida digna, uma vida que siga de fato os padrões da palavra do Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe. E que nós possamos, tanto quanto como sal e tanto quanto luz, que nós possamos estar influenciando esta sociedade que cada dia mais está avançando, que cada dia mais está caminhando para o abismo. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. A nossa terceira lição falará sobre Jesus, o discípulo e a lei. Vai ser outra lição maravilhosa. E eu peço a você que está comigo até agora, dê o seu like. O seu like é muito importante. A sua curtida é muito importante para que outras pessoas também recebam esta palavra. Deus te abençoe. E eu te aguardo no próximo vídeo. E lembrando a você que eu tenho também no canal as lições dos jovens, dos juvenis e dos adolescentes, além dos vídeos que nós gravamos de temáticas também, como estamos gravando agora, falando sobre os 7 pecados capitais. Já falamos sobre a luxúria e agora falaremos sobre o outro pecado chamado inveja. Vai ser um momento marcante e eu lhe espero nesses nossos vídeos em nome de Jesus. Um abraço, até lá, que Deus te abençoe grandemente.